Tudo começa na sua mente. O seu processo depende somente de você. E você sabe por quê? Porque Deus já fez com que isso tudo acontecesse. Agora só depende unicamente de você. Hoje você vai entender como construir e programar a sua mente para o sucesso, como programar a mente do seu filho para o sucesso dele. Você tem que dizer o quê? O quê? A pergunta é o quê? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho? O quê? O que você diz? O que sai da sua boca determina o que você é, se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Reflita sobre aquilo que você fala para as pessoas. Antes de termos qualquer mudança nas nossas vidas, temos que entender primeiro o que está acontecendo de errado em nós mesmos. Porque dependendo do que sai da sua boca, da forma como é falado, tudo isso pode ferir pessoas. E pessoas feridas podem ferir outras pessoas. Se você hoje pegar e dar uma olhada por aqui mesmo no Instagram, nos perfis, no YouTube, de pessoas famosas, de pessoas que têm sucesso, de pessoas que, enfim, possuem algo de valor nas suas redes sociais, elas recebem diariamente vários tipos de comentários. E muitos desses comentários são maldosos, maliciosos, desrespeitosos, preconceituosos. E se você for analisar cada uma dessas pessoas, como é que é a vida delas, você vai ver que elas possuem um tipo de sentimento e esse tipo de mentalidade, você vai ver que essas pessoas, elas são pessoas fracassadas, são pessoas que não têm sucesso, são pessoas frustradas, né? Pessoas que não conseguem olhar para si própria e elas tentam de um jeito ou de outro menosprezar as outras pessoas que estão escalando o sucesso. Se você perguntar para o seu filho o que ele quer ser quando crescer, ele pode dizer para você, eu quero ser cantor, quero ser polícia, quero ser médico, quero ser professor, né? E aí então você diz alguma coisa desse tipo. Professor não presta, professor ganha mal pra caramba, professor sofre nas mãos dos alunos, né? Professor é isso, professor é aquilo. Né? Então, preste atenção naquilo que sai da sua boca, os seus sentimentos, porque o que você está falando para o seu filho nesse momento é a programação que você vai estar plantando na cabecinha dele, para o futuro dele, para o sucesso dele. Então preste atenção quando você diz que o professor não presta, que o professor não é uma carreira boa, né, que o professor sofre. São palavras de pessoas que não estão motivando e sim desmotivando. Então você acha que essa mãe, esse pai é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Porque veja bem, se você mudar o diálogo, né, são pequenos detalhes. Se você mudar o diálogo e falar assim, ai filho, que bom, quando você crescer você vai ser um grande professor. Você vai ensinar muitas pessoas, vai educar da forma mais sábia os seus alunos. E ainda assim pode se tornar um grande professor, um grande mestre, tendo uma grande escola com grandes professores, com outros professores sábios assim como você. Agora imagina o seu filho escutar isso de você. Vê a diferença dos dois? O professor não presta e você pode ser um grande professor? Isso planta uma semente na cabeça dele e começa a programar o futuro dele. Pensamentos bons, positividade, motivação. Então responde para mim, o que é melhor? A pessoa que motiva ou a pessoa má, né? Que diz que não presta? Reflita sobre isso. Reflita quem você é nesse momento. É muito importante essa reflexão, você pensar, você saber quem você é. Saber o que você está falando para as outras pessoas,
principalmente para as suas crianças. Mas se você parar para pensar, essas coisas elas já vêm de outras gerações, tá? Elas já vêm desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, lá tempo atrás. Se você parar para pensar, os seus pais falavam isso de você, né? Então, os nossos pais já plantaram esse ensinamento nas nossas cabeças, né? Meio que bloquearam as nossas motivações, os nossos sonhos, falando coisas negativas, coisas que não nos levam mais além, que isso não ia prestar e que não ia dar certo, que isso, que aquilo, sabe? Então, se você vê uma criança, ela acredita muito, ela tem criatividade, ela vive muito da essência de Deus nela, na pureza, né? O bem-querer, ela ser uma pessoa boa. E muitas das vezes os nossos pais acabam cortando esses sonhos, essas criatividades, né? Porque as palavras que a gente fala para os nossos filhos às vezes ferem, prejudicam e elas ficam com aquilo programado na mente delas. Assim como nós, que crescemos com os nossos pais, também programamos a nossa mente com o que eles falaram pra gente. Então, se você vê, o tempo passa, a gente fica adulto, né? A gente sofre durante o processo de crescimento, durante a caminhada, né? A gente se frustra no meio do caminho, perdemos a fé, começamos a ficar pobres. Pobres, não é pobre de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. É pobre de espírito, pobre de mentalidade. A criança, ela tem mentalidade de rico, porque ela possui infinitas possibilidades para alcançar uma vida plena, uma vida completa. O adulto, ele possui uma mentalidade pobre, porque ele já perdeu a fé. Muitas vezes já não acredita mais que os sonhos deles podem ser realizados, já se entregou ao fracasso. E essa é a pior pobreza que pode existir, é a pobreza mental. Pobres de espírito. Porque se você vê, Deus já te deu tudo, né? Ele já fez tudo por você, tudo. Mas você já não crê, você já não corre mais atrás e você ainda por cima bloqueia os sonhos do seu filho. Deus nos fez infinitas possibilidades. Quando somos crianças, nós temos muitos sonhos, vontades, né? Então, por isso que eu falo para você, não bloqueie os sonhos do seu filho, não destrua as vontades, assim como os nossos pais fizeram com a gente, né? A gente ficou bloqueado, nós criamos essa programação na nossa cabeça. Então, queira que o seu filho cresça, motive o seu filho, programe a mente do seu filho com motivação. Não importa o que ele vai querer ser quando crescer, porque ao passar do caminho, a caminhada dele vai mudando, né? Os pensamentos, as crenças, e quanto mais motivado ele tiver, mais vontade de querer ser uma pessoa do bem, fazer o bem, ter sucesso na vida, ele vai querer, porque ele vê que aquilo é possível. Se você vê, muitas vezes as crianças, elas perguntam assim, por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? E aí muitas vezes os pais fazem o quê? Ficam cansados, se irritam com a criança e falam, você não pode fazer isso porque eu sou sua mãe. Você tem que me obedecer e pronto. Você fica sem entender nada. Mas por que eu não posso? Né? Então, quando você se comunica com seu filho dessa forma, você está negando um ensinamento para o seu filho. Não está mostrando o caminho certo e que é possível. E que simplesmente as coisas são fáceis de entender e de compreender. Quando ele pergunta por quê, ele simplesmente só quer aprender da melhor forma e entender o sentido das coisas. Aprender com quem ele mais confia, que é você. Então, o ensinamento desde a infância é primordial para o sucesso dos seus filhos. Aquilo que sai da sua boca, o seu ensinamento. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Você pode prejudicar uma pessoa para o resto da vida. Porque quando você é mãe ou pai, né, você explica o real sentido de por que pode, por que não pode. Você sabe por que não pode. Então explique por que não pode. Por que não, porque isso, porque aquilo. E não porque eu sou sua mãe e pronto, acabou. Sabe? Todo o ensinamento vem e faz com que os seus filhos e as pessoas com que você convive se motivem cada vez mais a crescer.
Porque quando você só fala assim, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer, pronto, acabou. Você está bloqueando a cabeça dela, você está travando, né, o aprendizado dessas crianças. Então, ela fica limitada, ela cresce com a programação da limitação. Entendeu? Você, a partir desse vídeo, talvez possa compreender a visão, né, essa visão de que a palavra tem poder, muito poder, né? Não é pouco, não. Um dos maiores poderes que nós temos é o poder da palavra. As palavras transformam, elas transformam tanto para o bem quanto para o mal. Aí só depende de você decidir o futuro que você quer para você, para os seus filhos e para as pessoas que estão à sua volta. Se você acha que não tem mais jeito, se você acha que nada vai mudar, se você já se entregou realmente ao fracasso, tenta mudar hoje. Hoje é o dia de você mudar. Tente tirar o não da sua vida e comece a colocar o sim, a motivação, a alegria de viver. Mesmo que hoje esteja difícil para você. Hoje é um dia de você mudar o seu diálogo mais positivo com tudo que é à sua volta. Você vai ver que quando você começa a mudar, a mudança vem junto com você. Então, pergunte-se sempre por quê e o quê. Por que eu falo isso e por que eu digo isso? Por que você fala isso para as pessoas? Por que eu digo isso para as pessoas? Repita isso muitas vezes na sua cabeça, para ver se isso faz sentido, aquilo que você está falando faz sentido, se motiva alguém. Ou você decreta o fracasso para essa pessoa, ou você decreta o sucesso para essa pessoa. Então, tudo está nas suas mãos. Por isso, pense naquilo que você fala, porque o que você fala e o que você faz determina, sim, quem você é e quem o seu filho vai ser no futuro. Entenda que tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você assiste, tudo que você lê, vai te influenciar de alguma forma. Então, preste atenção no que você está assistindo hoje, em quem você está ouvindo hoje, com quem você convive hoje, que tipo de amigos você escolheu para passar o seu tempo. Porque tudo isso vai te influenciar a ser a pessoa que você vai ser. Para o sucesso ou para o fracasso. As pessoas não têm capacidade de distinguir isso. Elas acham que tudo que elas vê, tudo que assiste, tá ali para assistir mesmo. Mas não. Você tem um poder, olha essa palavra, você tem o poder de escolher o melhor para você, porque você é a única pessoa que pode escolher aonde você quer chegar e que caminho você vai seguir. Porque tudo que você faz na sua vida, até aqui, tudo que você fez lá atrás, até aqui, foi programar a sua mente para aquilo que você é hoje. Baseado no quê? Naquilo que você viu, ouviu e leu. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia faz com que a nossa mente grave e programe de forma que nos tornemos aquilo que achamos que somos, através das influências em nossas vidas. Por exemplo, desde a escola a gente escuta os nossos pais falar: você é muito burro, você tirou a nota baixa, você nunca vai ser inteligente. Assim você não vai longe. Né? Porque o seu pai nunca motivou você naquela época. O seu pai deixa você ficar jogando o dia inteiro videogame. Para ele é tranquilo. Ou você assistir filmes e séries o dia inteiro. Né? O que isso vai te motivar? O que isso vai te levar mais além? Então, motivar, estudar algo novo, né? Algo que vai agregar para sua vida, vai fazer com que você vá mais longe, vai com que você vai ter mais sucesso na sua vida. E a boa notícia é que a sua mente, ela foi programada, mas que ela pode ser reprogramada. Eu já mudei muitas vezes a minha escolha, as minhas escolhas. Fui escolhendo as melhores coisas para mim, achando que era bom, e o que era ruim eu ia excluindo, sabe? Então, tudo que me fazia crescer, eu escolhia para mim. E eu percebi que eu ainda tinha muitas coisas erradas na minha vida. Então, para reprogramar a sua mente, você só precisa mudar. Mudar o quê e o porquê. Fazer novas escolhas e
excluir os velhos hábitos. Os hábitos que não te ajudam em nada, né? Pelo contrário, só te afundam cada vez mais, você vai ficando desanimada, vai ficando frustrado e não sabe por quê. Simplesmente porque você continua com os velhos hábitos. Então, comece hoje, agora, a excluir tudo que não te agrega, tudo que não te faz crescer, não te enriquece espiritualmente. Só quando você escolhe mudar as coisas, começam a mudar na sua vida. E aí tudo que está na sua volta, tudo que está na sua volta, tudo que está na sua vida, começa a mudar. Mas você tem que excluir. Não adianta você adicionar os novos hábitos e manter os antigos. Ah, vou deixar aqui, isso aqui me faz... Eu gosto de dar mais risada, mas não agrega na sua vida. Exclua e reprograme para o seu sucesso. Então, fica a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Comente aqui o que você tem feito para mudar os seus hábitos. Eu vou adorar saber mais sobre as suas mudanças. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Siga o nosso Instagram. Tem sempre conteúdos como esse aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!